Estamos de volta com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje fala sobre o direito do consumidor, aproveitando esse clima de Black Friday e festas de final de ano. A gente está recebendo hoje nos estúdios da TV Câmara um professor de Direito da Fevale, o Marlon Turman. Também estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara um professor de marketing do Senac, o Emerson Reis. Eu vou voltar ao nosso programa perguntando para o professor Marlon, por gentileza, sobre as vendas casadas. Se existem algumas situações em que elas são permitidas, passíveis de atuação, ou se não há possibilidade desse tipo de venda aqui no Brasil. Não, Matheus, isso é uma questão bem interessante porque a lei é bem clara em tratar como uma prática abusiva a venda casada. Então, gera um problema nos tribunais para saber qual a consequência disso. Quando eu compro um produto e acaba sendo vendido outro. Então, alguns juízes entendem que as duas compras são ilegais, vão ser desfeitas e devolvido o produto, e outros defendem que só essa segunda que foi empurrada para o consumidor que é devolvida. Tá? Mas se não tiver o interesse do consumidor em adquirir os dois produtos, se for imposto um produto para garantir, por exemplo, um desconto, uma condição especial para a compra daquele primeiro produto, essa venda passa a ser considerada uma venda casada e é praticamente proibida no direito do consumidor. Professor Emerson, esse seria mais um recurso, né, que o marketing utiliza aí para burlar as legislações. Lhe pergunto então como definir o que é uma venda casada para o público que assiste a TV Câmara. Bom, na minha concepção, a venda casada e aí tem alguns casos que às vezes as pessoas nem percebem. Vou dar um exemplo, tá? Um computador, um notebook, né? Ele vem com Windows instalado, né? Ele pode, eu não sei se o professor confirma essa informação, isso é considerado uma venda casada, porque é um software que eu posso comprar um outro sistema operacional, né? Então já é o valor embutido. Mas normalmente a venda casada é quando eu basicamente faço com que o marketing, como eu falei antes, é tudo percepção. Eu faço com que o público entenda que eu preciso de um produto para complementar o outro, muitas vezes, né? Então, o marketing tenta muito vender, óbvio, né? Porque isso se confunde muito com o que eu falei antes também, o upsell. O que é o upsell? É eu tentar vender um produto com maior valor agregado para aquele cliente, para eu faturar mais. Isso não está errado. Agora, exigir e obrigar, aí é outra história. Eu indicar, então a gente tem que tomar muito cuidado no marketing, porque sim, eu acho fenomenal quando tu consegue de uma maneira super natural, né, sugerir um novo livro, né, sugerir, por exemplo, comprei um microcomputador, pô, vou precisar de uma mesa para colocar, né, então sugere, essa é a mesa mais adequada, mas não obriga, né, então a gente tem que tomar muito cuidado para não exigir algo e acabar aí tendo problemas legais e a gente sabe, né, que normalmente as marcas não gostam disso, porque, vamos lá, a gente está falando ali sobre Amazon, né, Submarino, grandes e-commerces, pô, mais um processo no cotidiano deles. Agora, eu estou ali começando a minha marca, estou trabalhando certinho, estruturando, não é legal eu ter problema, seja lá qual for, de venda casada, porque eu caí num erro de não pesquisar e obrigar o público a comprar um produto com outro, sendo que isso é uma prática ilegal. Tem que tomar muito cuidado para quem está começando. Nós temos até um case bem recente que tá na moda agora, que trata bem dessa questão da venda casada, porque nós temos a venda casada naqueles casos clássicos. Eu vou fazer uma compra de um imóvel e vou pegar um financiamento bancário, eles me obrigam a fazer o seguro com o banco. Então são coisas bem práticas da venda casada. São dois produtos diferentes em que eu sou obrigado a adquirir um. Mas tem uma questão que está agora saindo nos jornais, já questão de um mês, dois, que era a venda dos celulares. Então eu comprava o celular da Apple, mas eu tinha que comprar o carregador separado. Isso foi entendido pelo Superior Tribunal de Justiça como uma venda casada. Então, mesmo sendo um produto complementar a ele, mas quando eu compro um produto, eu tenho que ter condições de utilizar aquele produto. Se eu sou obrigado a, num produto, comprar dois, então o celular e mais o carregador, passa a ser uma venda casada. E isso aí é proibido. Tanto que a Apple foi condenada a vender o produto junto com o carregador. Eu posso entrar nesse ponto, porque é muito interessante. Essa prática ela é bastante criticada, né, pelas pessoas, o público geral, vamos dizer assim, porque realmente para mim não faz sentido como pessoa, como professor, enfim, como alguém que trabalha com marketing há mais de 10 anos, isso para mim é um absurdo, né? Mas é muito curioso que quando saiu essa nota, eu fui ver em sites de notícia.
E a maioria deles, cara, os comentários do público era num aspecto muito diferente. Era assim, pô, mas se não pode comprar um carregador, então nem é para tu ter esse produto. Né? E muita gente defendendo. Eu só quero comparar com o que o marketing consegue fazer com o povo, cara. Porque estão me vendendo um produto que ele está, querendo ou não, incompleto. Eu não posso usar ele se eu não adquirir um complemento. Mas mesmo assim, a marca consegue ter um valor, um significado, uma percepção no consumidor que faz com que ele defenda essa prática. É o cativar que o professor utilizou no primeiro Eles entram no nosso cérebro, né? Essa é a melhor definição do contrato cativo com o consumidor. Eu nem tenho a próxima geração do iPhone, mas eu já quero ele. No dia que lançarem, eu já vou estar na fila, e a gente vê as filas em lojas, principalmente em Nova York, eles ficam no inverno, de madrugada. Não sabe nem se ele vai ter uma atualização boa, se ele vai ter um... Exato, eles não sabem da qualidade do produto. Eles querem o nome, iPhone. Perfeito. Agora eu quero trazer um outro exemplo, colocando ainda a venda casada como pauta e com base no conteúdo que trouxe o professor Emerson sobre o notebook, né? Utilizando o notebook como exemplo. Se eu acesso um site, e-commerce, para comprar um notebook, e ele me diz que se eu comprar um mouse, terei frete grátis. É uma venda casada? Eu entendo isso mais como uma promoção e não como uma venda casada, porque eu não estou sendo obrigado a comprar os dois produtos. Perfeito. Né? Nós teremos que analisar na mesma questão do iPhone com o carregador, até que ponto o mouse é necessário para aquele computador. Com a tecnologia, o mouse hoje em dia já não é mais necessário. A gente consegue utilizar um notebook sem o mouse. É uma questão de comodidade. Então, se eu consigo comprar só o computador sem o mouse, a compra do mouse passa a ser uma promoção e não uma necessidade. Nós podemos pegar dentro desse mesmo argumento um supermercado que te vende, é bem comum na entrada do supermercado, te vende um vinho por R$50 e na compra de 3 vinhos ele fica por 30 e poucos reais cada um. Não é uma venda casada, é uma promoção. Eu tenho a opção. Se eu comprar só uma garrafa de vinho, eu vou ter o acesso ao produto de qualquer forma. Aí eu escolho se eu quero pagar menos ou mais. Agora, professora, falando um pouco, a gente já falou bastante sobre essas questões, essas artimanhas, estratégias que o comércio acaba utilizando, principalmente nessa época bastante contagiante, né, de venda de produtos. Mas eu lhe pergunto, se a loja não agir da maneira correta, onde buscar os nossos direitos, com quem falar, quais canais de comunicação buscar do governo ou de órgãos do consumidor, como encontrar esse mecanismo de defesa? Se tu me permites, eu vou fazer uma introdução, porque é muito interessante saber, dentro dessa questão de algum produto defeituoso, quais são os direitos do consumidor, antes dele mencionar até onde ele vai buscar a efetivação desses direitos. Na venda à distância, nós temos aquele prazo que já foi mencionado, 7 dias. Na venda local, eu não tenho esse prazo, mas eu ainda tenho, em caso de algum defeito do produto, um prazo de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Tem uma discussão sobre o que seria o produto durável e não durável. Então, alguns falam em mais de um ano e tal. Para mim, a melhor definição que tem, o produto não durável é aquele consumível. Um refrigerante, um salgadinho, coisa e tal. E o durável, seria todos os outros. Então, a primeira coisa que o consumidor tem que saber, eu comprei um produto que tem algum defeito. Eu tenho prazo de 30 dias para trocar ele, se ele for não durável, e 90 dias para trocar, se for durável. Essa questão também é interessante pelo seguinte, muitas vezes o defeito demora a aparecer. Então, é o que no direito se chama de vício oculto. Esse prazo de 30 dias e de 90 dias começa a partir do momento em que eu tenho condições de visualizar o defeito. Então, nós vamos pegar, por exemplo, se eu comprar um carro 0 km. Pode ser que dê algum defeito no motor, mas vai dar depois de 90 dias. Então, quando começou esse defeito, começou o meu prazo de 90 dias. E aqui uma outra questão que é interessante. Todo o ônus de comprovar quando começou o defeito e tudo mais, ele reverte a favor do consumidor. Então, o consumidor, claro, ele não vai ter o carro há 3 anos e levar lá para arrumar. Mas o ônus de mostrar que, eventualmente, o consumidor já saberia desse defeito e já teria passado o prazo de 90 dias, por exemplo, nos duráveis, passa a ser do fornecedor. Ele vai ter que provar que o consumidor já sabia. É uma prova quase impossível de ser feita em determinados casos, mas é um risco do negócio. O legislador entendeu como um risco do fornecimento de produtos.
Entrando então na matéria, perdão, uma outra questão. Muitas lojas e estabelecimentos mencionam que, vamos pegar no caso de uma camiseta, se eu quiser trocar ela, eu não posso ter tirado o código de barras, eu não posso ter tirado a etiqueta de vendas e tudo mais. Mas às vezes isso cria umas incoerências. A camiseta pode ter estragado no momento em que eu utilizei ela. Enquanto ela estava na minha casa sem ser utilizada, com todas as tarjas e tudo mais, ela estava perfeita. Eu percebi o erro quando eu utilizei. Então isso também é um falso argumento. Se eu comprovar que eu comprei naquele estabelecimento, e basta ter o cupom fiscal, o cupom fiscal vai dar o preço, vai dar a data que eu comprei, e com base nisso eu já consigo fazer uma troca, um conserto, dependendo do produto. Esse argumento de que tu não pode ter tirado a etiqueta e coisa e tal, não tem fundamento na lei. Então, o consumidor tem esse direito. Entrando na tua pergunta, como eu faço para fazer valer esse meu direito? Aqui é bem interessante porque tem âorgãos de defesa do consumidor e, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem o PROCON, que é muito conhecido. Ele é um órgão de âmbito nacional, mas nós temos o PROCON muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um órgão que tu consegues fazer uma reclamação gratuitamente, não há uma cobrança de honorários como teria com um advogado, alguma coisa, e ele vai fazer o contato, abrir um procedimento com o fornecedor para que ele apresente uma defesa, e muitas vezes é interessante o PROCON porque se tiver um fornecedor que tem uma prática reiterada já com relação àquele serviço, ele pode inclusive abrir um processo administrativo para impor uma multa bem alta para o fornecedor para desestimular essa prática. Além do PROCON, obviamente o consumidor pode procurar um advogado, mas aí dentro da questão mais judicial, se ele não tiver condições financeiras, tem a Defensoria Pública, que faz o atendimento gratuito, e nas universidades muitas vezes tem para pessoal carente, isso a Fevale tem um núcleo de prática jurídica, por exemplo, tu tem atendimento gratuito judicial para questionar essas coisas. Professor, achei bastante importante essa sua colocação sobre o atendimento gratuito, né? Não só nas universidades ou na defensoria pública. Claro, tem a opção de procurar um advogado e aí arcar com os custos, né? Mas então o PROCON, ele realiza todo o procedimento, o que eu vou chamar de processo, não juridicamente, né? Mas todo o processo que tu vai ter que ter para ser reembolsado ou, enfim, para ganhar a causa, de forma gratuita também. A questão só que tem com relação ao PROCON é que ele faz o procedimento extrajudicial. Então ele vai comunicar o fornecedor de que houve uma reclamação contra ele. Inclusive a legislação prevê que se o fornecedor for notificado e não apresentar defesa, pode incidir inclusive uma multa contra ele. Então ele vai apresentar defesa, dependendo se foi um caso isolado ou não, ele pode abrir um processo administrativo para imposição de penalidades, mas digamos que o fornecedor apresente a defesa e não cumpra. Até vamos fazer um parênteses. De regra, o fornecedor tende a cumprir porque não é vantajoso para ele, muitas vezes por uma questão ética, tende a cumprir, mas também porque não é vantajoso para ele ficar numa espécie de lista negra do PROCON. Ou seja, o PROCON já sabe daquele fornecedor como uma pessoa que desrespeita, não cumpre e tudo mais. Então, eles costumam cumprir extrajudicialmente. É um procedimento muito mais rápido do que um processo judicial, mas o PROCON não faz a atuação judicial para o cliente. Aqui, mais uma questão que eu não mencionei, o cliente pode, nos próprios fóruns, questionar nos juizados especiais, que antigamente chamávamos de pequenas causas, muitos conhecem ainda por pequenas causas. Ele é um processo gratuito no primeiro grau, antes de interpor recurso. Ele não precisa de um advogado para ir lá, até 20 salários mínimos não precisa, de 20 a 40 salários mínimos, que é o teto para as pequenas causas, aí ele precisa de um advogado. E mesmo numa audiência de conciliação, de instrução, se ele não tiver um advogado, vai ser nomeado um advogado dativo para ele, que é um advogado que vai representá-lo em audiência. Então, na verdade, o problema aqui às vezes é a falta de informação para o consumidor, mas ele dispõe de diversas alternativas para fazer valer o direito dele. Era exatamente isso que eu ia colocar, que a informação, a educação, a instrução é sempre o mais importante. Exato. Nesses casos e em tudo que permeia a nossa vida. E agora, professor Emerson, utilizando a sua experiência acadêmica também, a sua atuação
no Senac. Lhe pergunto como a informação é importante também para os especialistas em marketing não caírem em enrascadas sem o conhecimento necessário. Como lá no primeiro bloco tu tinha mencionado sobre algumas profissões que não podem colocar os valores. Olha, eu acho que a gente tem uma grande vantagem, né, e na maioria das áreas, talvez em todas, né, não dá para taxar, mas eu acredito que sim, comparado a pessoas que estivessem aqui talvez 30 anos atrás, né, porque hoje a gente tem internet, a gente tem fontes de informações, claro, tem que tomar cuidado com a fonte que a gente obtém informações, mas tem como a gente chegar à informação, saber o que pode, não pode, esses núcleos de atendimento também muitas vezes podem ajudar, né, para tirar alguma dúvida. Então eu preciso conter a empolgação em muitos momentos, né, e eu percebo que depois da pandemia isso ficou mais evidente, né, e eu entendo, estava todo mundo ali precisando vender, a gente tem um clima muito complicado, dúvida, aí as coisas começam a voltar ao normal. As marcas querem vender, querem colocar produtos na rua, querem que o consumidor se conecte novamente, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes é muito tentador cometer algumas práticas e eu, na dúvida, não vai dar nada, eu vou lá e vou fazer. Tem um caso, eu não vou lembrar a marca, cara, mas isso deve ter sido ali por 2010. Eu lembro que foi um caso bem comentado. Uma marca de roupa aqui de Porto Alegre, era do Rio Grande do Sul, tenho quase certeza que é de Porto Alegre. Começou a usar a figura dos Beatles em camisetas, enfim, frases e tudo mais. E a equipe do Paul McCartney entrou em contato e disse, vocês precisam, né? Às vezes a gente acha, ninguém tá me vendo aqui e tal, e aí acaba dando problema. E para mim o pior não é nem dar problema quando eu ainda sou pequeno, mas vamos pensar o seguinte, marketing, a ideia é crescer. Né? A ideia é eu fazer o mercado, aumentar minhas vendas, aumentar meu raio de alcance e tudo mais. É melhor eu já estruturar isso de uma maneira legal para não dar problema para eu ter que resolver lá, às vezes de uma forma corrida, às vezes eu perder grandes oportunidades porque eu não estou judicialmente quitado, vamos dizer assim, porque eu não pesquisei uma informação, porque eu não fui atrás, porque eu não perguntei. Né? Então, se tem dúvidas, cara, se é uma marca que tu quer ter uma magnitude maior ao longo do tempo, uma assessoria jurídica é indispensável. Né, é indispensável justamente para eu colocar as coisas nos eixos, não dar, né, sorte pro azar, porque ele pode acontecer. Quem ia imaginar que uma marca de Porto Alegre ia ter, provavelmente foi um contato via e-mail e tal, mas foi descontinuado justamente porque usou algo de maneira inadequada. Não é porque a gente está no mundo... Claro, professor. Só fazendo uma parte, porque pega bem nessa questão, não só marcas pequenas, mas a Cielo, ela aproveitou a onda do nadador, o César Cielo, foi quando ela surgiu em âmbito nacional, e fez todo o nome dela em cima do nadador e depois não quis renovar com ele o direito de imagem. E tanto que aí ela se transformou em Elo. Né? O Cielo para Elo foi porque ela não renovou com ele o direito de imagem. Então a marca, me veio essa cabeça, a marca que já cresceu e agora tem que praticamente recomeçar a trajetória dela. Imagina, e aí tu muda o nome de uma marca, porque pode parecer pouco, cara, não é. A gente está falando sobre marcas que constroem uma imagem ao longo de muitos e muitos anos. A gente já citou Coca-Cola, que Apple e tudo mais. Imagina mudar o nome da Apple, cara. Por mais que seja a maçã, mordida, o mesmo logo, mudar o nome, cara, não é algo tão simples. Aí imagina, por conta de não renovar, de não pesquisar, cara, será que a gente usa esse atleta? Por isso que o planejamento no marketing a longo prazo ele é indispensável. Onde eu quero chegar? Já estrutura para chegar onde tu vai chegar, onde tu quer chegar. Porque as coisas, o teu caminho ele muda dependendo de onde tu quer chegar. E isso é imprescindível. Porque, cara, é muito... Imagina uma multa em uma marca que não tem tanto recurso, uma empresa. É o fechamento dessa empresa. É o teu negócio acabando por conta de uma má informação, de tu mediu errado ali os benefícios que poderia ter naquele momento, ou tu te empolgou e acabou aí descontinuando todo o teu negócio, toda a tua estratégia. Até porque vamos combinar, o Paul McCartney foi bonzinho com a marca. Se ele quisesse já exigir um dano moral, imagina um dano moral que tem um Beatle. Exatamente. A maior banda de rock da história. Ele poderia quebrar essa marca. Exatamente. E nesse caso, pelo que eu me recordo, eu sei qual é a marca, ela teria condições de pagar uma multa altíssima e poderia ter sofrido essa penalização. Perfeito. Agora eu queria ressaltar, professor Emerson, que foi excelente a sua colocação, porque embora a gente esteja falando do direito do consumidor e falando para o público, para o cliente, é importante também que a gente passe dicas para o outro lado do balcão, para o especialista em marketing, né, para quem faz a venda. Eu tenho certeza que ele também está bastante interessado nesse conteúdo desse programa. Agora, uma outra questão também sobre assessoria jurídica, aí eu quero fazer duas perguntas em uma para o professor Marlon.
Como uma assessoria jurídica pode auxiliar os especialistas de marketing na maneira inicial, como o professor Emerson falava antes, de ter garantias jurídicas já para iniciar a consolidação da sua marca? E já aproveito para dizer o papel da Fevale em ajudar quem precisar desse apoio. A Fevale, vamos começar de trás para frente. Perfeito. A Fevale tem um hub em Novo Hamburgo que é de uma incubadora de empresas. E, além disso, nós temos não só o curso de Direito, mas, por exemplo, o curso de Marketing, e há uma integração entre eles com relação às aulas de Direito do Consumidor. Então, até um dos componentes da nota da disciplina de Direito do Consumidor, os melhores alunos eles vão fazer uma palestra para o pessoal do Marketing. E essa integração do direito com o marketing, eu acho que é muito importante, porque um aprende com o outro nisso. Um dos exemplos que nós poderíamos pegar até com essa questão de, olha, embora a gente esteja falando do direito do consumidor, também tem que gerar informação para o fornecedor, porque isso aí beneficia o consumidor também, de uma forma ou de outra. O que é muito importante mencionar para o fornecedor é a questão da oferta. Ou seja, o que a gente está acostumado, aqueles panfletos, oferta em sites, oferta em televisão, o flyer, essa oferta para o Código de Defesa do Consumidor, ela integra o contrato. Então, eu teria basicamente... O contrato eu não preciso necessariamente aquela versão de que eu tenho que assinar algo. No momento em que eu compro uma camiseta numa loja, eu tenho um contrato verbal de compra e venda. Essa oferta do produto, ela vincula o fornecedor. Então, se ele mencionar até a data tal, o produto será tal, ou comprando um bem, receba 2, ele está obrigado a prestar esse serviço. Então, a minha dica é para que quando eles tratem dessa questão da oferta de produtos, eles atentem bem para o que eles estão ofertando, porque eles vão ser obrigados a prestar esse serviço. E até uma questão que poderia vir à tona, se ele não menciona, por exemplo, olha, vou vender um carro, as últimas 30 unidades, ou promoção válida até 1º de dezembro, por exemplo. Ele, por um tempo razoável, ele é obrigado a continuar fornecendo aquele carro, mesmo que ele não tenha mais em estoque. Vai ser um problema dele. Então, ou ele vai conseguir um carro, ou ele vai indenizar os danos que o consumidor teve por não conseguir comprar o carro. Então, sim, interessa muito a parte do direito, mas tem uma comunicação muito importante entre o direito e o marketing. Só entrando nesse ponto, tá? Porque, coincidentemente, eu tenho uma empresa no Hub One do Fevale Tech Park, a gente foi pré-incubado, a gente foi incubado, hoje somos residentes, e é, sim, um suporte bem interessante, assim, que se tem. Então, realmente, é uma instituição que tá bem forte nisso, assim. Só para pontuar, porque eu senti na pele, assim, e foi algo fantástico, assim. A gente está desde 2017 e se não tivesse esse suporte, teria sido bem mais lento, assim. A Fevale ela tem um diferencial em relação a algumas outras universidades, que na própria origem dela, ela foi constituída por empresários. Então, ela no DNA dela já tem essa visão empresarial. Então, muito diferente de outras universidades que são religiosas e tudo mais, a Fevale surgiu já há 50 anos como uma necessidade, no começo em Novo Hamburgo, agora ela se expandiu, de nós termos uma uma universidade para melhorar a qualidade de conhecimento das pessoas. Por ter essa veia empresarial que essas questões do hub, do consumidor, do marketing e tal, são muito fortes lá. Com isso, nós vamos nos despedindo da nossa audiência. O nosso TV Câmara Entrevista de hoje, que tratou do direito do consumidor, passando dicas tanto para os especialistas em marketing que pretendem abrir um negócio, fazer vendas pelo e-commerce, lojas físicas, como também, principalmente, para os clientes e consumidores nessa época do ano tão contagiante para a aquisição de mercadorias e produtos aqui no nosso país. Eu agradeço a presença dos nossos especiais convidados, o Marlon Turman, professor de Direito da Fevale. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Professor Emerson Reis também, muito obrigado pela participação, ele que é professor de marketing no Senac. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom falar sobre esses assuntos e dizendo para o pessoal que a gente está com portas abertas lá no Senac também para ajudar a gestão, marketing, enfim, vocês vão me encontrar lá. Perfeito, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.